Motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus poderoso que vive e reina e nos concede mais uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus de confirmação. E Deus ele já confirmou a palavra nessa tarde. Glória a Deus. Nós estaremos lendo aqui na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16. Nós estaremos lendo apenas a parte C do versículo, que é o tema do uniforme das intercessoras. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ele quer falar um pouco nessa tarde sobre o sustento do cristão. Aquilo que tem nos sustentado, aquilo que tem nos feito permanecer na presença de Deus, mesmo diante das adversidades, aquilo que te levanta todos os dias da sua cama, te coloca de pé e tem te sustentado. É por isso que eu e você estamos aqui nessa tarde. O Senhor ele quer falar sobre o poder da oração do justo. Estaremos lendo apenas a parte C do versículo, e a palavra do Senhor vai nos dizer: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor ele já havia me dado o tema para falar sobre oração. E eu estava meditando na palavra, passei a semana toda meditando na palavra, e ontem, depois que eu saí da igreja, eu jantei, fui lavar a louça da janta, e o Senhor ele veio falar comigo. E o Senhor ele ministrou no meu coração: você vai falar sobre o efeito da oração do justo. E eu creio que antes dessa palavra, ela veio aqui de encontro com a igreja, ela veio de encontro ao meu coração. A epístola do apóstolo Tiago, ela vem nos trazendo vários ensinamentos, e dentre esses ensinamentos, ele vem falando a respeito da oração. Segundo os historiadores, a epístola de Tiago ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, e essa epístola foi direcionada aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam ali espalhados e dispersos no Império Romano. Tiago, ele era um homem que ele acreditava na oração. Os historiadores eles vão dizer que Tiago ele tinha os joelhos endurecidos e calejados de tanto que ele orava. Aleluia! E nós vemos que Deus ele criou aqui um meio de comunicação entre o homem e Deus, através da oração, para que nós tenhamos intimidade com Deus. A partir do momento que Jesus ele foi para a cruz do Calvário, o véu ele foi rasgado, e hoje eu e você nós temos livre acesso a Deus. Hoje eu e você, através da oração, nós temos livre acesso a Deus. E o Senhor ele está dizendo nessa tarde que a oração do justo ela pode muito os seus defeitos. E quem é esse justo que o apóstolo Tiago ele está falando? Porque a própria Bíblia vai dizer em Romanos que não existe nem sequer um justo. Mas nós, meus irmãos, quando Jesus ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário, ele nos justificou. O justo é todo aquele que reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, se você está aqui nessa tarde, se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é o justo que Tiago está mencionando nessa epístola. E a sua oração pode muito em seus efeitos. E eu quero trazer aqui para a amada igreja nessa tarde alguns efeitos da oração do justo. Eu quero trazer um exemplo que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, que é o rei Ezequias. E através da vida do rei Ezequias, eu quero trazer dois efeitos da oração, através do exemplo da vida do rei Ezequias. O primeiro efeito é a cura. Nós vemos no versículo 1 do capítulo 38 do livro de Isaías, que Deus ele deu uma palavra a Isaías, para que Isaías fosse até o rei Ezequias e dissesse para ele que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele iria morrer. Só que nós vemos que Ezequias, quando recebeu essa palavra, no versículo 2, ele não se conformou. Ezequias ele se virou para a parede e ele orou a Deus. E aqui nós vemos um segundo efeito da oração do justo: a mudança de decreto. O próprio Deus que antes havia dito que ele iria morrer, através da oração de Ezequias,
sei qual é o decreto que está determinado sobre a sua vida, mas eu quero te dizer nessa tarde que se você orar, o Senhor Ele muda. Não aceite decreto de maldição sobre a sua casa. Não aceite decreto de maldição sobre a sua família. O Senhor Ele muda decreto. O Senhor Ele muda história. O Senhor Ele pega aquele que foi determinado para morrer e encher da vida. Aquele que foi determinado para fracassar, Ele dá bom ânimo. Porque a oração do justo, meus irmãos, ela muda decreto. A oração do justo, ela tem o poder de curar. Ezequias estava enfermo, já havia sido determinada a morte, mas a oração de Ezequias fez o Senhor curar e fez o Senhor acrescentar 15 anos de vida para ele. Não aceite decretos malignos na sua vida. Você tem o poder da oração em suas mãos. A oração, ela é poderosa, meus irmãos. Essa oração do justo, ela é poderosa. Como eu já disse, a oração, ela é sustento em dia de aflições. É a oração que nos levanta. É a oração que nos põe de pé. E se hoje nós estamos aqui é porque nós conhecemos o poder da oração. E quando nós oramos, a maravilhosa graça do Senhor, ela nos visita. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Salmos 30, versículo 5, na parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós somos seres humanos. Vez ou outra nós vamos chorar, vez ou outra nós vamos ficar contristados, mas sabe o que o Senhor Ele está dizendo nessa noite? Lembre-se do que eu já fiz por você. Lembre que se hoje você está de pé, é porque a minha poderosa mão Ele está estendida sobre você. Às vezes a gente vive momentos de aflição, e às vezes a gente se entristece, a gente chora, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus, que até na nossa aflição a poderosa mão dele está estendida, porque se não fosse a poderosa mão de Deus, a gente sucumbia diante das aflições. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: eu estou com a minha poderosa mão estendida. Oh, aleluia! Glória a Deus! E um terceiro efeito da oração do justo é a libertação. E eu quero trazer aqui como exemplo o clamor da mulher cananeia, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós vemos que a filha dessa mulher essa que nem fazia parte da promessa de Deus, que era um povo estranho, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia o poder que Jesus tinha de curar, Jesus tinha de libertar, e ela não desistiu da sua filha, mesmo ela não tendo sido destinada à promessa. Diante daquela situação, tendo uma filha endemoniada dentro de casa, ela clamou a Jesus, ela não desistiu. E através da vida dela, através da fé dela, o Senhor, Ele curou a filha dela. E a partir do momento que Jesus, Ele liberou ali uma palavra, aquela menina ficou sã. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde? Não desista da tua família. Ela manda canto, ela vai a sol. Às vezes a gente olha para a nossa família e a gente pensa: não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele está dizendo: aquele que ora, aquele que espera em mim, ele vai contemplar a vitória. Ninguém sai da minha presença de mão vazia. Eu sou o Deus que restauro nessa tarde. Eu sou o Deus que coloco cada coisa no seu devido lugar. Espere em mim.
Confia em mim. Permaneça orando e crendo que eu vou colocar a tua família de pé. O diabo não pode frustrar os meus planos. Somente creia e permaneça em oração, porque nessa tarde eu visito a tua família, nessa tarde eu renovo a tua família, e aquilo que um dia foi vergonha vai ser tudo pra honra em nome de Jesus. Oh, alabande, canta, alabai. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: não desista da tua família. Eu não sei se é um filho, eu não sei se é um marido, Jesus, eu não sei se é um irmão, mas o Senhor, Ele está dizendo: tem jeito. Eu estou com a minha poderosa mão estendida. Nós vemos a filha dessa mulher cananeia. Nós vemos que essa menina ela estava endemoniada. Imagino que essa mulher ela não sofria com uma filha endemoniada dentro de casa. Mas um dia, Deus ele deu uma palavra. E quando Deus ele dá uma palavra, que você crê, você vê o milagre de Deus. O Senhor ele está dizendo nessa tarde: eu visito os desprezados. Eu visito os desprezados. Jesus, visita, Senhor. Visita, Senhor, os desprezados, Pai. Jesus, opera, Senhor, na vida deles, Senhor. Senhor, transforma em pregador da tua palavra, Pai, em profeta de Deus, Pai. Jesus, visita aquele que nós um dia esquecemos de orar, Pai. Aquele que nós, com os nossos olhos humanos, e nós olhamos, Senhor, não dá, Pai. Não tem mais jeito. O Senhor está dizendo nessa tarde: tem jeito, tem jeito. Tem jeito, porque eu vou estender a minha poderosa mão. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. O Senhor está dizendo nessa tarde. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluia. É como a missionária ela disse ontem: o Senhor ele não quer lançar ninguém fora. O Senhor ele tem prazer em abençoar. Ele não quer, às vezes a gente está olhando, a gente não dá nada pela pessoa, mas o Senhor ele está dizendo nessa tarde: para mim é valioso, para mim é uma alma. Não desista. A oração do justo ela muda decreto. A oração do justo ela tem o poder de libertar aqueles que estão na sarjeta, aqueles que são esquecidos. O Senhor ele está visitando nessa tarde. E o quarto efeito da oração do justo que eu quero trazer nessa tarde para a amada igreja é sobrenatural de Deus. Aquele que ora, ele vive o sobrenatural de Deus. E eu quero trazer um exemplo que está aqui mesmo, em Tiago, nos versos 17 e 18, que vai dizer assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aleluia. Nós vemos que quando a palavra de Deus ela vai dizer sujeito às mesmas paixões que nós, ser humano como eu e você, mas um homem de oração que viveu o sobrenatural de Deus. Nós vemos que ali Elias orou por conta da apostasia de Acabe e Jezabel, por conta da apostasia do povo de Israel, que voltou seu coração para a idolatria. Elias ele ali chorou, orou para que não chovesse. E durante esse tempo de seca, primeiro Elias ele foi para a beira de um ribeiro, e na
Nós vemos que aquele riacho secou e veio a palavra de Deus novamente a Elias: vá para Sarepta, que ali eu levantarei uma viúva para te sustentar. Elias chegou em Sarepta e aquela viúva tinha apenas um bocado de farinha, um pouquinho de azeite na botija. Mas Deus, Ele multiplicou na vida daquela viúva, porque aquela viúva, ela recebeu o homem de Deus na casa dela. Aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite se multiplicou. É sobrenatural de Deus, meus irmãos. Quando a gente ora, a gente vive o sobrenatural de Deus. Veio outra vez a palavra do Senhor a Elias, e Elias voltou para encontrar Acabe. E ali mais uma vez Elias clamou ao Senhor. E Elias, quando clamou ao Senhor, não só o holocausto que estava ali naquele altar que foi consertado por Elias foi consumido, mas até a água foi consumida pelo fogo. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: se você ora, você vai viver o meu sobrenatural. Não existe impossível para a oração do justo. Assim como Elias viveu o sobrenatural de Deus, o Senhor, Ele está dizendo: eu sou o mesmo. Os tempos podem até ter mudado, mas Deus é o mesmo. Creia no sobrenatural de Deus. Nós temos que viver por fé e não por vista. Oh, aleluia! E eu quero trazer agora um quinto efeito da oração do justo. O quinto efeito da oração do justo é algo que tem falado muito comigo, e eu creio que fala com todos os irmãos da igreja, que é a operação de milagre. Quando você ora, além de você viver o sobrenatural de Deus, você também contempla milagres. E eu quero trazer como exemplo a operação de milagres da vida de Ana, porque é difícil a gente falar de oração e não falar de Ana, né? Em 1 Samuel capítulo 1, verso 10 vai dizer: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, mulher de Eucana, estéril. Eucana teve que se casar com uma outra esposa, como a nossa irmã Valdirene pregou aqui. E essa esposa, ela irritava Ana excessivamente, porque Ana não podia ter filho. Qual foi a resposta de Ana para a irritação? A resposta de Ana para a irritação foi a oração. E o Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: aquele que ora, ele vive milagres. Aquele que ora, ele vive milagres. Ana, que era uma mulher estéril, concebeu através da oração, através da perseverança. Nós vemos que Ana, ela concebeu a Samuel. Se nós formos ler o livro de 1 Samuel, você não vai ouvir falar o nome de nenhum filho de Penina. Mas se você for ver, na Bíblia nós temos 2 livros com o nome do filho de Ana: 1 e 2 Samuel. Aleluia! Então nós vemos que a oração do justo, ela produz milagres. Irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese para trazer para mais próximo de nós um milagre que nós vivemos, que eu e minha família vivemos, que é a vida do nosso diácono Wesley. Quando a gente vive um milagre, a gente está acostumado a ver o milagre na Bíblia, mas quando a gente vive um milagre, que a gente vê Deus operando um milagre na vida de uma pessoa que a gente ama, a gente passa a ter mais convicção. E em 2021 Wesley teve Covid. E assim, eu não quero contar o testemunho, porque eu acho que todo mundo aqui já ouviu, mas eu me recordo de um sábado. Eu tive dias muito difíceis, e um dos dias mais difíceis, irmãos, com toda certeza eu posso falar para a igreja hoje, foi o dia que Wesley foi entubado. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu orava e eu clamava ao Senhor: Deus, não permita, não permita, não permita. E um dia chegou a notícia que ele tinha sido entubado. E naquele dia eu chorei muito, e eu orei muito a Deus, e eu chorei muito, e foi um dia de muito desespero. Eu confesso para os irmãos, porque eu sou ser humano. Se eu disser para os irmãos que naquele momento eu tive muita força, eu vou estar mentindo. Eu entrei em desespero naquele dia.
E eu lembro que eu estava dentro do carro com meu esposo, e a minha mãe estava junto com a mãe do Wesley na minha casa. Só estavam as duas lá, eu estava vindo do trabalho. E eu falei assim para o meu esposo: não para aí. Não para em outro lugar, porque eu preciso chorar. Eu não posso chegar desse jeito em casa. E eu chorei, eu me deleitei ao Senhor dentro do meu carro. E eu orava e eu gritava dentro do meu carro. Parado naquele bairro lá em cima, naquele mais parque. Eu lembro daquele lugar, daquele cantinho onde eu me deleitei, Senhor. E eu sabia que eu ia ter que chegar, ia ter que encontrar minha irmã. Oh, dia difícil, meus irmãos. E quando eu olho hoje para o meu cunhado, eu vejo a maravilhosa graça de Deus. Aleluia! E eu me recordo de um sábado, todos os dias nós ficávamos ansiosos, esperando uma notícia, porque a gente nem podia ir no hospital, não podia entrar, não podia ver. Muitas vezes a gente ia para trás da UTI orar. E até hoje, meus irmãos, quando eu passo ali, que eu escuto aquele barulho, é como se eu revivesse tudo que eu passei quando meu cunhado ele estava internado. E naquele sábado, a Pri parece que já sabia o que ia acontecer, ela estava muito angustiada. E quando chegou a notícia do hospital, o médico disse da seguinte forma: o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Não tem mais o que ser feito. Ele está 100% respirando com oxigênio. Ele está com infecção. Agora só resta para vocês orar, pedir a Deus. E aquele dia foi um dia desesperador, meus irmãos, porque é difícil para quem ama você ouvir, mas hoje eu vejo que Deus ele tem um trabalhar, e que o trabalhar de Deus ele é perfeito. Esses dias eu tive a oportunidade de ver um vídeo onde meu cunhado ele tentou contar um testemunho ali na nossa igreja no Ipacaraí, e ele não falava, meus irmãos. Quando eu olho para o Wesley, quando eu vejo ele falando, quando eu vejo ele pregando, eu penso: maravilhosa graça, maravilhosa graça. O Senhor ele opera milagres. Todos nós estivemos em oração pela vida dele. Grande Deus. E para falar a verdade para a igreja, eu acho que eu nunca orei tanto em toda a minha vida. Mas sabe o que é lindo? Sabe o que é gratificante? É saber que Deus estendeu a poderosa mão sobre a vida dele. E que hoje ele está aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. E olha, meus irmãos, eu quero dizer algo para a igreja nessa tarde. Não importa se ele vem aqui, todas as vezes que ele pega o microfone e ele conta o testemunho dele, sabe por quê, meus irmãos? Só quem viveu o que ele viveu, só quem passou o que ele passou, tem necessidade de glorificar a Deus através do testemunho. E ele não é assim só aqui não, meus irmãos. Todo lugar que eu ando com ele, toda pessoa que encosta nele, ele conta o testemunho. Ele glorifica o nome de Deus. E o Senhor sabia, quando o Senhor permitiu aquela UTI, o Senhor sabia que ele tiraria o servo dele de lá, que ele colocaria o servo dele de pé, que o servo dele faria o ID com amor, porque ele, meus irmãos, tem amor. E ele senta para conversar comigo na minha casa, porque ele é meu cunhado. Não pense vocês que ele tem conversas bobas, não. Nem comigo e nem com ninguém. Ele é uma pessoa que eu admiro. Ele não faz piadinha não, meus irmãos. Ele conversa da palavra. Ele vai lá para minha casa quando ele está de folga, dia de quarta-feira, e ele encosta em mim lá na cozinha, e a gente fica conversando sobre a palavra. Porque, irmãos, eu sei o que Deus fez na minha vida, o tanto que Ele me transformou. Mas quando eu olho para a vida do Wesley, eu falo: Senhor, me transforma mais. Me transforma mais. Me transforma mais. Por quê, meus irmãos? Eu não estou aqui para puxar saco dele porque ele é meu cunhado, não. Longe de mim, porque eu não chamo nem de amigo e nem de outro nome se a pessoa não merecer. Quem me conhece sabe disso. Hoje eu tenho o Wesley para mim, não é como cunhado, é como irmão. E eu sei que Deus fez na vida dele. Ele é um milagre. E ele testemunha porque ele sabe
que a oração do justo operou um milagre na vida dele. Ele é grato por todos aqueles que oraram por ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde? Para finalizar a mensagem, que a oração do justo, ela tem poder de mudar cativeiro. Ela alcança o humilhado. Ela alcança aquele que foi esquecido. Ela alcança decretos. Ela muda decretos. Ela tem o poder de curar. Tem o poder de restaurar. Tem o poder de pegar do monturo e colocar de pé e transformar em um profeta. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você nessa tarde: não desista. Não desista. Permanece em oração. O Senhor, Ele tem me alimentado através da oração, meus irmãos. Deus, Ele conhece a necessidade de cada um. E o Senhor, Ele deu um propósito de relógio de oração no momento em que Ele sabia que eu iria precisar. Bom é a gente ter um compromisso com Deus, porque aquele que tem compromisso com Deus, ele também tem compromisso com você. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não tem aflição que vai te parar. Não tem problema que vai te matar. O Senhor, Ele está dizendo: persevere em oração, porque a sua oração, ela vai mudar a sua história. A sua oração, ela vai mudar a sua vida. O Senhor, Ele, nessa tarde, Ele está trazendo um despertamento para a igreja, principalmente para mim, meus irmãos. Que essa palavra, antes de cortar aqui, ela cortou em mim. O Senhor, Ele está dizendo que muitas vezes a gente vive dias tão difíceis, onde a gente é tão afrontado, tão humilhado, tão pisoteado, que a gente esquece que a poderosa mão de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele está dizendo: se você tem orado, por que você está se sentindo assim? Porque você tem dado poder para o homem te fazer sentir assim. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde: o homem não tem poder para te fazer sentir inferior. O homem não tem poder para te humilhar. Sabe por quê? Porque foi eu que te chamei. Foi eu que te coloquei de pé. Foi eu que te enxertei nessa videira verdadeira. Pegue as situações difíceis que você está vivendo e transforme em